Atenção, pessoal, nós tivemos atualizações importantes agorinha. Moraes perde o prazo e vai ser condenado nos Estados Unidos. Momentos antes do julgamento começar, o ministro André Mendonça, que tá falando agora, junto com a Polícia Federal, fizeram uma baita jogada e lançou em público prova sobre prova de crimes gravíssimos. Esse TF condena Eduardo a 4 anos de prisão no semiaberto. É isso mesmo. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade nesta terça-feira o ex-deputado Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão em regime inicial semiaberto. A pena pelo crime de coação no curso do processo foi proposta pelo relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, e acompanhada integralmente pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Além da pena privativa de liberdade, o colegiado fixou o pagamento de 50 dias multa, calculados com base em 2 salários mínimos por dia. Os ministros também determinaram a inelegibilidade por 8 anos, e a perda do cargo público atualmente ocupado por Eduardo Bolsonaro na Polícia Federal. Eduardo se manifesta após ser condenado e faz desafio a Moraes. É isso mesmo. Eduardo Bolsonaro acaba de se manifestar após ser condenado absurdamente a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto, além do pagamento de 50 dias de multa, fixados em 2 salários mínimos cada. O motivo foi a suposta coação no curso do processo. Eduardo fez um desafio ao STF. Não tive nem tempo de saber qual é a pena, qual é a condenação, a suposta condenação, né? Ainda não tenho conhecimento total. O senhor, portanto, como não foi surpresa, não ficou abalado. Presumo. Zero abalado. Eu duvido, eu desafio o Alexandre de Moraes, o STF, a mandar essa sentença para ser cumprida aqui nos Estados Unidos. Estou desafiando o Alexandre de Moraes. Ele não vai fazer isso, pelo mesmo motivo que ele não mandou uma carta rogatória para me ouvir. Porque na carta rogatória existem requisitos mínimos, que quando chegar aqui, antes do DOJ despachar para o US Marshals bater na porta da minha casa, que são eles que cumpririam o mandado de intimação ou citação, eles certamente analisam requisitos mínimos. Eles veriam que não pode, tal qual ocorreu na Itália contra Carla Zambelli, a vítima ser também o julgador. Então, mais uma vez, até onde a justiça brasileira vai levar a cabo essa perseguição? Ele só reforça o meu rótulo de perseguido. Gilmar Mendes vota para soltar o pai do Vorcaro, mas André Mendonça arrebenta. E tá arrebentando aqui do meu ladinho, ao vivo. Gente, é o seguinte, o ministro Gilmar Mendes acabou de votar para soltar o pai do Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro, e nesse exato momento André Mendonça tá arrebentando o Gilmar. Gilmar já fez toda uma lenga-lenga ali a respeito da Lava Jato, cheia de mentiras, de enganações, tudo para justificar um voto que é injustificável, que manda soltar o pai do Vorcaro. E eu não duvido nada que avance pro primo do Vorcaro, e eu não duvidaria até que avance pro próprio Vorcaro para liberar ele. Só que, momentos antes do julgamento começar, o ministro André Mendonça, que tá falando agora, junto com a Polícia Federal, fizeram uma baita jogada e lançou em público prova sobre prova de crimes gravíssimos do pai do Vorcaro. Vem aqui comigo então ver como que eles colocaram o Gilmar na parede. O placar já tá 2-1 pela prisão. O relator André Mendonça e o Luiz Fux votaram para manter os 2 presos. Aí, Gilmar foi contra. Agora, fala o André Mendonça para constranger, para mostrar o tamanho das provas, como é injustificável essa soltura. Nem ainda falta o Nunes Marques. Antes do julgamento, o Gilmar disse para a Folha de São Paulo, deixa eu pegar aqui, Folha de São Paulo, que ele via com cautela prender um familiar de investigado, quando não houvesse um motivo concreto e individualizado. Mas sobra motivo concreto e individualizado, Gilmar. Ou seja, Gilmar estava ali com a caneta na mão para mandar soltar de modo injustificável. E foi aí que a Polícia Federal agiu. O próprio Mendonça, ele tirou o sigilo dos documentos para todo mundo ver, para não ficar acessível só aos ministros, para a gente ver a incoerência do voto do Gilmar. E a investigação veio a público com uma história de cinema. Presta atenção. Quando o sicário, que era o braço direito e espião do Vorcaro, ele foi preso, ele se enforcou numa cela da própria Polícia Federal. Aí a irmã dele, a Joana, ficou sem dinheiro e começou a cobrar
a família do Vorcaro. E mandou uma mensagem que a Polícia Federal interceptou. Olha aqui essa mensagem. Eu estou muito perto do abismo. E se eu for, eu tenho como levar ele junto. Acabo com a delação do filho Vorcaro, do cunhado, e ainda jogo ele atrás das grades também. E aí ela completou sobre o que ela dizia ter na mão, com uma outra mensagem. Ela disse: tenho material para acabar com a família inteira. E o que a Polícia Federal aponta que o pai do Vorcaro, o Henrique Vorcaro, fez diante dessa ameaça? Em vez de ele levar para a polícia, deixar a justiça seguir, ele, junto com o operador conhecido como Manolo, agiu para comprar o silêncio dela. Contrato fictício e uma empresa de fachada com R$1 milhão de capital para disfarçar os repasses. E o grupo não parava. O Henrique Vorcaro, pai do Daniel Vorcaro, ele manteve R$400 mil em repasses para uma quadrilha de intimidação, conhecida como A Turma, e ainda buscou dados sigilosos depois da operação da Polícia Federal. Agora deixa eu te explicar por que isso que o André Mendonça e a Polícia Federal fizeram é um checkmate jurídico. Quando eu era procurador, eu pedi e sustentei muita prisão preventiva. E a lei é clara sobre quando ela vale, quando a prisão pode ser decretada. Prende-se antes do julgamento, que a gente chama de prisão preventiva, quando a pessoa, o sujeito, atrapalha a investigação, quando ele ameaça ou compra testemunha, ou quando a quadrilha continua funcionando lá fora, ou até intimidando, ameaçando. É isso que justifica manter alguém preso enquanto o processo corre. Pois a Polícia Federal acabou de documentar os 3 contra o Henrique Vorcaro. E vou botar aqui na fala do André Mendonça, que vale a pena deixar o ministro André Mendonça fazendo aí sua brilhante sustentação e explicação. Vejam, provou contra o pai do Vorcaro compra de silêncio de testemunha, organização criminosa em pleno funcionamento e intimidação. Isso foi comprovado horas antes do voto, quando se levantou o sigilo. Mostrou-se o que os ministros sabiam, que estava ali em sigilo no processo, mas que os ministros tinham acesso, agora está aos olhos de todos. E o Gilmar foi desmascarado. Gilmar votou para soltar como se não houvesse prova alguma desses crimes. E a Polícia Federal acabou de colocar na luz, em cima da mesa, as provas que mostram que o Gilmar só votou pela soltura para garantir a impunidade dessa turma toda. Agora pensa comigo o seguinte: por que é que a gente precisa torcer por uma jogada de bastidor da Polícia Federal, do ministro, levantando o sigilo, para impedir que o ministro solte alguém que é suspeito de cometer crimes gravíssimos e que teria agido para obstruir as investigações, hein? Porque a gente não consegue mais confiar nos ministros do Supremo. Alguns a gente consegue, mas grande parte deles, eles são inconfiáveis. Não são dignos da nossa confiança. A gente não consegue mais confiar que eles vão decidir de acordo com a Constituição e com as leis. E é por isso que na minha pré-campanha ao Senado Federal pelo Paraná, eu apresentei 10 medidas para o Senado para a gente acabar com essa pouca vergonha. A primeira medida é justamente o impeachment de verdade para ministros do Supremo Tribunal Federal que pratiquem crimes e que pratiquem abusos. Deixa eu jogar aqui essa medida na tela, você encontra lá na minha página deltandalagnol.com.br. A gente tem aqui as medidas e essa aqui é a primeira: impeachment de ministro do Supremo. Hoje, quando um ministro como Gilmar abusa, o cidadão ficaria de mãos atadas. Em agosto de 2025, mais de metade dos senadores assinou um pedido de impeachment do Moraes. E o pedido simplesmente nunca foi pautado, ele dorme na gaveta até hoje. A minha proposta, ela cria um prazo obrigatório para o Senado analisar o pedido, com direito a levar ao plenário. Ou seja, acaba com essa história de gaveta. Se você concorda que o ministro que abusa, ele tem que responder pelos seus abusos, pelos seus crimes, tem que ser julgado com o devido processo legal, com justiça, mas tem que ser julgado, confere o site. Eu vou deixar aqui o link para vocês na descrição e nos comentários fixados e clica lá para assinar essas 10 medidas contra os abusos do Supremo, contra a corrupção e contra a bandidagem. Quando a gente fez as 10 medidas contra a corrupção lá atrás da Lava Jato, a gente alcançou mais de 2 milhões de assinaturas. Vamos bater essa meta de novo e depois, seguindo a personagem folclórica da política brasileira, depois que a gente bater a meta, a gente dobra a meta. Você acha que o Gilmar vai ter a coragem de soltar o pai do Vorcaro depois dessas provas? Ele vai manter, apesar de estar sendo desmascarado pelas falas do André Mendonça, ele vai se manter firme ali para soltar? E será que ele vai avançar para querer soltar o filho, Daniel Vorcaro, o cunhado? Conta aí para mim nos comentários.
Se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curte o vídeo e venha virar membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas e apoiar o nosso trabalho de forma mais intensa. E me conta, o que será que o Gilmar quer com tudo isso, hein? Soltando todo mundo. Conta pra mim, mas fala baixinho, hein? Fala baixinho porque hoje em dia quem critica ministro acaba sendo investigado. Moraes perde o prazo, não se defende e vai ser condenado nos Estados Unidos. Atenção, pessoal, nós tivemos atualizações importantes agorinha no processo da Trump Media e da Rumble contra Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. Hoje cedo eu contei pra você que a AGU tinha corrido para socorrer o Moraes lá nos Estados Unidos, pois saiu a papelada de ontem e a história é ainda pior para o ministro. Senta aí, porque é bem grave. O advogado Martin De Luca, que representa a Trump Media e a Rumble, escreveu no X o seguinte: o prazo para que o ministro Alexandre de Moraes responda no caso Rumble Trump Media expirou ontem. Nenhuma aparição, nenhum pedido de mais tempo. Ou seja, o Moraes foi chamado para se explicar e simplesmente ele não apareceu. Ele não apresentou defesa, ele não pediu mais prazo, não pediu nem mais um dia. Nada, nadinha. Apareceu alguém no processo, sim, mas não foi o Moraes. Foi o governo do Brasil, pela AGU, com um escritório americano caríssimo, pago com seus impostos. O governo do Brasil compareceu para argumentar sobre soberania e esclareceu que não compareceu em nome de Moraes. Presta atenção. Seu próprio documento diz que levanta a defesa exclusivamente em seu próprio nome, do governo do Brasil, e seus advogados se identificam como representantes da República Federativa do Brasil, não como representantes do Moraes. Você entendeu o tamanho disso, gente? O governo foi lá, com seu dinheiro, pode chegar a 18 milhões de reais, para defender uma tese abstrata, e fez questão lá de carimbar no papel que não estava defendendo o Moraes. O ministro mais poderoso do país ficou sem ninguém botando a cara por ele, sozinho. Argumentar soberania brasileira enquanto Moraes viola simultaneamente leis dos Estados Unidos é um direito do governo do Brasil. O Tribunal Federal da Flórida ouvirá esses argumentos no momento devido. E o que acontece agora, Deltan? Deixa eu te explicar uma palavra que você vai ouvir bastante. Revelia. É simples. Quando alguém é processado, a pessoa tem um prazo para se defender, mas quando ele não comparece ao processo, não apresenta a defesa no prazo, o juiz pode tocar o processo sem essa pessoa, sem a defesa dela, sem as provas que ela poderia produzir, sem os argumentos dela. Pode condenar a pessoa, pode ir atrás dos bens da pessoa, sem que a pessoa tenha se defendido, porque ela escolheu não se defender. Isso é revelia. Na prática, o juiz ele vai ouvir só um lado, o de quem acusa, porque o outro lado do Moraes escolheu ficar calado. E eu preciso ser honesto com você, não é uma condenação automática aí. O juiz ainda vai analisar o caso, mas pensa no tamanho de uma desvantagem. É um julgamento em que a sua versão simplesmente ela não está na mesa. O Moraes entregou o microfone para o adversário e saiu da sala. É o mesmo Moraes, gente, que intima, que bloqueia, que multa, que manda prender brasileiro por um post nas redes sociais. É o mesmo Moraes que exige que todo mundo se explique para ele em 48 horas, na hora que ele quer. Pois quando foi ele o chamado a se explicar num tribunal que ele não controla, aí ele, não foi. Não teve a coragem que ele cobra de todo mundo. Ele se escondeu atrás da bandeira do Brasil para ele não dar a cara a tapa. Porque será que o homem que fica mandando prender gente adoidado por uma postagem, ele não teve a coragem para escrever uma linha de defesa lá nos Estados Unidos? Por que será, hein? O que ele tanto tem medo? O que ele tanto teme? Será que é ele discutir num juízo aí verdadeiramente democrático o que ele anda fazendo nos últimos anos? Gente, Alexandre de Moraes poderá ser condenado nos Estados Unidos nas ações que Donald Trump ingressou contra ele. As empresas do presidente dos Estados Unidos, Rumble e Trump Media, processaram Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. E acontece que ontem era o último dia do prazo para Moraes apresentar sua primeira defesa. E ele perdeu esse prazo. Acontece que, perdendo este prazo, assim como no Brasil, na lei americana, nós temos também um instituto chamado revelia. O que acontece? Um dos efeitos da revelia é que consideram-se verdadeiras as alegações do autor da ação. É como se Alexandre de Moraes agora
tivesse perdido o direito de se defender. O juiz pode encerrar o processo e dar causa ganha para as empresas do Trump, mesmo sem a defesa do Alexandre de Moraes, porque ele perdeu o prazo. É isso que diz a revelia. Tudo que o autor da ação disse, o juiz considera verdadeiro. E sabe quem divulgou essa prova? Foi o próprio advogado das empresas do Donald Trump. Disse o advogado do Trump: o prazo para que o ministro Alexandre de Moraes responda no caso Rumble e Trump Media expirou ontem. Nenhuma aparição, nenhum pedido de mais tempo. Este caso é um caso cível, ainda não é criminal. Então Moraes ainda não corre risco de ser condenado criminalmente à pena de prisão. Mas as empresas do Trump estão pedindo indenização por dano moral e material pelas ações do ministro, que, segundo as empresas do Donald Trump, violou a soberania americana, violou leis americanas. E segundo a jurisprudência, casos semelhantes a este têm como indenização o valor de 10 milhões de dólares a 100 milhões de dólares. A indenização pode chegar a 100 milhões de dólares. Lembrando que quem está processando o Alexandre de Moraes é o presidente dos Estados Unidos. E este caso já vem em polêmica há bastante tempo, porque já foi divulgado várias vezes que Alexandre de Moraes estava fugindo da intimação, da citação. O STJ, que tinha que cumprir a intimação do Moraes, não estava cumprindo. Aí, então, a justiça americana adotou uma estratégia que surpreendeu a todos. A justiça americana mandou intimar Alexandre de Moraes por e-mail. E uma das justificativas foi o seguinte: Alexandre de Moraes já utilizou o e-mail para dar cumprimento às suas decisões. Alexandre de Moraes chegou a intimar o X do Elon Musk por postagem no X do STF. E várias outras decisões do Alexandre de Moraes, que inclusive são objetos desse processo, são decisões que Alexandre de Moraes deu por e-mail. Alexandre de Moraes intimou empresas americanas via e-mail. Alexandre de Moraes está sendo processado pelas empresas do Trump porque ele violou leis americanas, como, por exemplo, determinando a suspensão de contas com ordem por e-mail. E agora, a conta chegou. Está sendo processado nos Estados Unidos e perdeu o prazo para defesa. Condenação quase certa. Aí você pode se perguntar: tá, Jeffrey, mas eu vi que a AGU entrou no processo. Pois é, mas a AGU não apresentou defesa do Moraes. A Advocacia Geral da União foi até a Justiça dos Estados Unidos, representando o Brasil, para defender o Brasil e pediu a extinção do processo. Mas isso não substitui a falta de defesa do Moraes. Moraes está indefeso, perdeu o prazo. Será provavelmente condenado à indenização milionária. Aí o advogado do Trump foi na rede social e disse: o governo do Brasil compareceu para argumentar sobre soberania e esclareceu que não compareceu em nome de Moraes. O próprio documento da AGU diz que a AGU está defendendo a República Federativa do Brasil, não como representante do Moraes. Ou seja, a própria AGU está dizendo: não estamos defendendo Moraes, estamos defendendo o Brasil. Moraes perdeu o prazo. Eu gostei dessa parte aqui, Argumentar a soberania brasileira enquanto Moraes violou simultaneamente leis dos Estados Unidos é um direito do governo do Brasil. O Tribunal Federal da Flórida ouvirá esses argumentos no momento devido. Olha só que coisa, né? A AGU vai no processo defender a soberania do Brasil. Acontece que Moraes está sendo processado por ter violado a soberania americana. Fato é que a AGU pode dizer o que quiser. Moraes está revel nesse processo. A consequência está indefensável e o processo pode terminar a qualquer momento com uma decisão de indenização gigantesca para ele pagar. Aquele contratinho de 129 milhões com o Banco Master não será suficiente para pagar essa indenização nos Estados Unidos. Imagina só ser processado pelo presidente dos Estados Unidos. Pelo visto, Moraes vai provar do próprio veneno. E agora, sua caneta não tem valor lá nos Estados Unidos. Eu sou Jeff Chiquini e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês.
Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.